Olá, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos mostrar que os elementos V1, formado por 1, 0 e menos 1, V2, 2, 1 e menos 4, e V3, menos 2, 0 e 2, eles não geram todo o espaço vetorial R3. Ou seja, esse trio aí, né, formada por ternas ordenadas, ela não consegue gerar todo o espaço R3. E como é que nós vamos fazer isso? Vamos mostrar que esse trio ele não é capaz de gerar um elemento genérico do R3. A gente vai escolher então o elemento genérico do R3 e vamos mostrar que simplesmente por meio de uma combinação linear, esse trio, né, por meio dessa combinação linear, não consegue gerar esse elemento genérico. Em outras palavras, existem elementos no conjunto R3 que não são gerados por uma combinação linear entre esses três elementos, tá? V1, V2 e V3. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, nós vamos escolher um elemento genérico do R3. Então, vou usar o próprio x, y, z, tá? Seja, então, esse elemento genérico aí do R3, beleza? Escolhendo esse elemento genérico do R3, para mostrar, né, para tentar verificar se essa combinação linear entre esses três elementos, V1, V2 e V3, se eles geram todo o R3, nós precisamos utilizar escalares, precisamos encontrar escalares reais, de modo que essa combinação linear consiga gerar esse elemento genérico. Como o enunciado já disse, não vai conseguir, tá? Mas nós devemos fazer essa verificação. Então, vou colocar aqui, tá? Sejam x, y, z uma terna ordenada do R3 e A, B e C vou colocar em escalares reais, tá? Então, eu vou pegar um elemento genérico do R3 e como são três elementos ali, três pares ordenados, para mim fazer a minha combinação linear, tá? Eu vou precisar de três escalares reais. Beleza. Então, pegando isso, tá? Pegando esses três elementos, eu devo verificar se essa combinação linear é possível. Qual combinação linear? Pegando um escalar, multiplicando por, nesse caso, o primeiro elemento V1, mais o segundo escalar multiplicando o segundo elemento, que nesse caso é o V2, tá? Mais o terceiro escalar multiplicando o terceiro elemento, que é menos 2, 0 e 2, que é o V3, eu quero verificar se é possível essa combinação linear ser igual a esse elemento genérico, ou seja, se é possível encontrar escalares A, B e C, de modo que essa combinação linear gere qualquer elemento genérico do espaço vetorial R3, tá? Então, a ideia é essa, encontrar essas incógnitas que aqui eu chamei de escalares reais. O objetivo é esse, isso vai gerar um sistema, se o sistema tiver solução, tudo certo. Se o sistema não tiver solução, então, nesse caso, não gera o espaço vetorial R3, tá? A ideia é essa. Se tiver solução, vai ter, né? Se tiver solução, quer dizer que esse sistema, esse trio gera o espaço vetorial. Se isso não tiver solução, se eu não encontrar valores A, B e C, de modo que gere essa combinação linear para dar igual a esse elemento genérico, quer dizer que esse trio não gera todo o espaço vetorial. A ideia é só essa, tá? Lá no final vocês vão ver, tá? Se vai cair no sistema, se o sistema tiver solução, quer dizer que gera todo o espaço. Se o sistema não tiver solução, não vai gerar todo o espaço, tá? E aqui a gente vai ver que vai ter um caso interessante que ele vai gerar em alguns casos, tá? Mas, sem spoiler aí, né? Vamos fazer a continha, que é sempre igual, é metodicamente igual. Você vai fazer a combinação linear, igual ao elemento genérico do seu conjunto, tá? E agora você vai multiplicar esses escalares, ok? Nesse caso, pelas essas ternas ordenadas. A vezes 1 vai dar A. A vezes 0 vai dar 0.
A vezes menos 1 vai dar menos A. Mais, agora vamos pegar isso aqui. B vezes 2, 2B. 2B. B vezes 1, B. B vezes menos 4, menos 4B. Depois, C. C vezes menos 2 vai dar menos 2C. C vezes 0, 0. C vezes 2, 2C. Tudo isso eu quero que, de alguma forma, tá, seja igual a x, y, z, que é aquele elemento genérico que eu escolhi, beleza? Então tá. Depois de feito essa multiplicação dos escalares pelos elementos aí candidatos a ser geradores desse espaço vetorial, vamos agora fazer a soma, tá? Então vamos fazer a soma, nesse caso aqui, entre ternas ordenadas. Como é que eu somo ternas ordenadas? Você soma primeiras coordenadas com as suas primeiras coordenadas, segundas coordenadas com as suas segundas coordenadas e assim sucessivamente. Então vamos somar A mais 2B mais menos 2C, que vai ser menos 2C. Isso tudo vai formar o resultado da minha primeira coordenada, tá? Resultante. Então vamos agora somar todas as segundas coordenadas, tá? Então essas segundas coordenadas, vou dar outra cor aqui para ela, vai ser 0 mais B mais 0, ok? Então 0 mais B mais 0 vai ser só B, beleza? Vamos agora somar as terceiras coordenadas, que nesse caso vai ser menos A, deixa eu colocar aqui uma cor diferente, tá? Que vai ser menos A menos 4B e mais 2C. Mais 2C, beleza? Isso tudo sendo igual a x, y, z, ok? E aqui eu tenho que usar uma propriedade que é igualdade entre ternas ordenadas, tá? Entre ordenadas. Eu vou colocar aqui entre ordenadas porque vale para pares ordenados, ternas ordenadas, quadras ordenadas. O nome é quadras, né? Acho que é quadras ordenadas. Por quê? A ideia de igualdade entre ordenadas? Porque se eu tiver aqui uma terna ordenada, essas duas ternas ordenadas vão ser igual C e somente C. A primeira coordenada de uma foi igual à primeira coordenada de outra. A segunda coordenada foi igual à segunda, a terceira foi igual à terceira. Então, nesse caso, a primeira tem que ser igual à primeira, aqui eu coloquei de vermelho. A segunda deve ser igual à segunda, aqui eu coloquei de azul, né? Azul. E a terceira deve ser igual à terceira. Aqui eu coloquei de roxo. Roxo. Então, essas são as igualdades que isso vai gerar um sistema. Lembra que eu falei que eu tenho que resolver um sistema? É agora. Então, agora você vai resolver um sistema. E esse sistema vai nos dizer se vai ter soluções possíveis ou não, tá? Essa combinação linear aí. Em outras palavras, eu vou verificar se esse meu sistema, que foi proveniente de uma igualdade aonde eu queria verificar uma combinação linear possível que fizesse esses três elementos, esse trio, de modo que ele gerasse um elemento genérico aí do espaço vetorial R3. Então, o sistema veio dessa tentativa de resolução deste problema. Se esse sistema tiver solução, quer dizer que esse problema tem solução. Se esse sistema não tiver solução, quer dizer que eu não tenho solução para esse problema. Então, vamos lá. Fazendo essa igualdade, eu vou ter A mais 2B menos 2C igual a x. Beleza? Beleza. B igual a y. Beleza? Beleza. Menos A menos 4B mais 2C igual a Z. Beleza? Beleza, tá?
E aqui eu vou fazer só uma mudança, porque eu vou usar um site chamado Matrix Calculator, é um site ótimo, tá? Eu vou colocar aqui o nome dele. Matrix Calculator. É um site que você vai poder resolver esse sistema. Matrix, tá difícil aqui. Calculator. É um site que você vai poder resolver esse sistema. Mas lá você tem que tomar cuidado na forma que você coloca os dados, senão você vai ter alguns problemas. Por exemplo, aqui, eu tenho 3 incógnitas, A, B e C. Na primeira linha apareceu as 3 incógnitas, mas na segunda não. Mas eu vou colocar aqui, ó, 0A mais B mais 0C, ok? Então, aí, em todas as linhas apareceu todas as incógnitas, ok? Então, agora eu vou clicar lá para acessar o site Matrix Calculator e eu vou ensinar vocês a como colocar esse sistema lá e verificar se esse problema tem solução ou não. Qual o problema? Se é possível essa combinação linear entre esses 3 elementos gerar um elemento genérico do R3. Quando eu falo gerar esse elemento genérico, é gerar qualquer um elemento do R3. Se isso tiver solução, quer dizer que esses 3 elementos eles são geradores do espaço vetorial R3. Se não tiver solução, quer dizer que esses elementos não são geradores do espaço vetorial R3, tá? E aqui nós já vimos que não geram, então nós vamos ver algum probleminha lá no site Matrix Calculator. Então, bora lá. Estamos então no site Matrix Calculator, tá? Vocês vão clicar aqui, deixa eu só diminuir um pouquinho aqui a minha imagem. Vocês vão clicar aqui no site Matrix Calculator. Vai estar meio ruinzinho de ver à esquerda aqui, mas vocês vão conseguir ver. Soluções de sistemas de equações lineares. Você vai clicar nessa opção, tá? E aí vai aparecer o sistema. Agora deixa eu só dividir a tela aqui para ficar legal para vocês verem o sistema que nós vamos resolver e a página do site onde você vai colocar, tá? Observe que as incógnitas aqui aparecem x1, x2, x3. Eu vou mudar o nome delas, tá? As minhas incógnitas são A, B e C. Para que eu vou querer colocar x1, x2, x3? Então, vou vir aqui mudar. Você não precisava fazer isso, tá? Podia deixar, você saberia que o A é x1, o B é x2 e o C era x3. Mas eu mudei aqui. Observe que nós temos sempre a ideia de uma matriz A aqui dos coeficientes que ela seja quadrada, ou seja, 4 linhas e 4 colunas. Então, como eu não preciso de 4 linhas e 4 colunas, eu preciso só de 3 linhas e 3 colunas aqui na matriz dos coeficientes e 3 linhas e 4 colunas na matriz aumentada ou ampliada. Então, eu pude diminuir uma aqui. Quer aumentar uma? Aumenta. Quer aumentar outra? Aumenta. Fica à vontade, tá? Então, eu vou deixar desse tamanhozinho aqui. Então, vamos colocar essa minha primeira linha de equação, tá? Então, aqui eu tenho 1A. Você tem que colocar o 1. Se você deixar 100, ele vai entender que é 0, tá? Então, vai ficar 1A mais 2B menos 2C. Tudo isso igual a x, tá? É x, né? Você coloca o x aí. Na segunda linha, 0A, 1B e 0C. Lembra que eu falei que você pode deixar em branco aqui que ele vai entender? Então, você poderia deixar assim ou colocar o 0. Eu gosto de colocar o 0 para ter certeza que ele vai identificar como sendo o 0 mesmo, tá? Tudo isso igual a y. Na terceira linha vai ficar menos A. Opa, desculpa. Nesse caso, menos A você pode colocar só o menos mesmo ou colocar menos 1. Tanto faz, tá? Eu vou colocar só o menos aqui para ficar igualzinho o meu problema ali, beleza? Aqui já o menos 4, você tem que colocar o menos 4, tá? Menos 4B mais 2C. Tudo isso igual a Z, beleza? Então, deixa eu aumentar aqui o meu site Matrix Calculator. E aqui você tem a verificação se ele vai ter solução ou não, clicando aqui, ó, análise de existência de solução. Clicando aqui, ele vai fazer o posto da matriz ampliada, o posto da matriz dos coeficientes e vai verificar se tem solução ou não, tá? Gente, desculpa, eu cliquei aqui até para ver se tem solução, apareceu uma coisa diferente, é porque eu errei, tá? Aqui é o menos 2 na primeira linha, tá? Perdão, espero que você tenha visto esse erro,
corrigir aqui, tá? Então, agora, clicando na análise de existência de soluções, veja que nós temos aqui algumas informações que vai nos dizer que o sistema ele não é possível sempre. Como você está tentando resolver um sistema aonde a coluna responsável pelos termos independentes são incógnitas, então pode ser que nas suas soluções elas tenham uma dependência, tá? Acontece nesse caso aqui quase, e assim, você vai perceber o seguinte, ó, ele não fala se o sistema tem solução ou não tem solução, ele fala um meio termo, ele fala o seguinte, ó, toda vez que você tiver a primeira coordenada, o x, o seu valor x, o que está aqui, ó, o x, mais 2y mais z, sendo diferente de zero, ele não tem solução. Então, o que seria isso? Lembra que x, y, z são os valores aqui que eu escolhi do meu elemento genérico? Então, ele me dá uma condição. Ele fala o seguinte, ó, toda vez que esse elemento genérico que você quer gerar, se você pegar a primeira coordenada desse elemento, somar duas vezes a segunda coordenada desse elemento, mais a terceira coordenada desse elemento e der diferente de zero, esse sistema não tem solução. Ou seja, para esses elementos, você nunca vai dar conta de gerar, por meio desse trio, este elemento. Então você consegue ver que não tem solução sempre. Tem uma solução em partes, tá? Diferente de outros problemas que nós vimos que tem sempre solução. Esse aqui tem solução em partes. Por quê? Quando for esse caso, a primeira coordenada desse elemento, mais duas vezes a segunda coordenada, mais a terceira, for diferente de zero, você vai ter o posto da matriz aumentada 3, o posto da matriz dos coeficientes 2. Então, esses postos são diferentes, um sistema é impossível, tá? Então, o sistema é incompatível, é dito também. Agora, se você tiver a primeira coordenada desse seu elemento que você quer gerar, mais duas vezes a segunda, mais a terceira for igual a zero, esse sistema vai ser possível. Vamos então ver um exemplo que seria possível essa combinação linear, tá? Deixa eu aqui dividir a tela para vocês, fazer um exemplo aonde seria possível, tá? Ou seja, um caso aonde um caso onde a primeira coordenada mais duas vezes a segunda mais a terceira seria igual a zero. Poderíamos pensar nesse seguinte elemento aqui, ó. Na primeira coordenada sendo 1, na terceira coordenada sendo 3, por exemplo. E na segunda coordenada sendo menos 2. Tá? Lembrando que esses elementos aqui, esse aqui seria o elemento que eu iria gerar, tá? Que seria o elemento que eu queria gerar por essa terna ordenada. E ele me disse que nesse caso tem solução. X, Y, Z. Tá? Opa, X, Y, Z. Então, se esses caras for o X, Y, Z, eu tenho o seguinte, tá? Você tem que X mais 2 vezes Y mais Z seria igual a 1 mais 2 vezes menos 2 mais 3. Isso aqui seria 1 mais 3 mais menos 4 seria 0, tá? Seria 4 menos 4 que daria 0. E aí nós estaríamos nessa condição que teria solução. Mas, se eu mudar, por exemplo, aqui, ó, se x, y, z, em vez... Opa, toda hora dá um errinho aqui. Se x, y, z fosse, por exemplo, tá aí, mas tá dando um errinho aqui toda hora. X, y, z fosse, por exemplo, esses elementos aqui, ó. X, y, z fosse, em vez de ser 1, menos 2 e 3, fosse 1, 1 e 1. Veja que a primeira coordenada, se eu pegar a primeira coordenada, que é 1, somar duas vezes a segunda coordenada, que é 1, mais a terceira coordenada, que é 1,
Isso vai ser 1 mais 2 mais 1 seria 4. 4, ele é diferente de 0. Então, ele não cairia nessa condição, cairia nessa condição de cima, que a primeira coordenada mais 2 vezes a segunda mais a terceira deu diferente de 0, tá? Eu quis mostrar tudo isso aqui para dizer que esse sistema nem sempre tem solução, ok? Esse sistema nem sempre terá solução. E se ele nem sempre tem solução, quer dizer que, de fato, o meu espaço vetorial R3 ele não pode ser gerado simplesmente por esses três elementos, ok? Esses três elementos, V1, V2 e V3, eles não são um conjunto gerador do meu espaço vetorial, beleza? Então, essa é a ideia de se verificar pelo site Matrix Calculator se um sistema tem solução ou não, beleza? Então, vamos aí voltar no nosso problema e dizer aí, com outras palavras, tá? O que aconteceu. Então, resolvendo pelo site Matrix Calculator, temos que o sistema acima terá solução somente quando x mais 2y mais z for, deixa eu quebrar isso aqui, né? X mais y mais moço, mas toda hora. X mais y mais z for igual a 0. Ou seja, somente nestes casos somente nesses casos que essa combinação linear aqui é possível. Somente nesses casos que a combinação linear, essa combinação linear aqui, tá? Aqui é possível. Deixa eu colocar no meio aqui. Somente nesses casos que essa combinação linear ela é possível, beleza? Então, se é somente nesses casos que é possível, existe uma porrada de elementos que não são gerados por esse trio ordenado. Ou seja, o trio formado por V1, V2 e V3 não gera todo o espaço vetorial R3, tá? Então, essa aí é a resposta. Beleza? Então, assim, essa é a resposta. Se você quiser mostrar um contra-exemplo possível seria você pegar, neste caso, tá? A solução que ele dá. Se você quiser, né? Claro, se você quiser complementar, tirar aquele 10, fala assim, tá, o sistema é possível somente em um caso. Se você clicar aqui, solução utilizando o método de Gauss-Jordan, ele vai dar a solução daquele caso possível, tá? Você vai ter aqui que a solução seria mais ou menos, seria essa aqui, ó. Essa seria a resposta para o caso onde tem solução. Somente naquele caso, onde a primeira coordenada, mais 2 vezes a segunda, mais a terceira é igual a 0. Não é para todo mundo, é só para aquele caso. Você, então, conseguiria, neste caso específico, fazer a combinação linear entre os três elementos e gerar aquele seu elemento lá que você escolheu. Mas para os demais casos, seria impossível, como eu mostrei para o elemento que é formado, por exemplo, por 1, 1, 1. Esse trio ordenado nunca vai ter uma combinação linear que dê essa igualdade aqui, tá? Nunca vai ter. Nunca. Não é possível, a minha solução falou que não é possível ter essa combinação aqui. É possível, por exemplo, ter aquela que eu mostrei para vocês lá, tá? 1, 1 e 1, 3, né? 1, 3 e menos 2. Essa aqui já é possível. Eu consigo encontrar A, B e C que dê certo essa combinação. Mas a formada por 1, 1 não é possível. Beleza? Então, gente, espero que vocês tenham entendido o que significa mostrar que uma terna não consegue gerar o espaço vetorial todo.
Como faz isso? Você vai tentar fazer a combinação linear gerando um elemento genérico, vai cair num sistema, que caiu nesse sistema aqui, e você vai verificar se esse sistema é possível. Como faz isso? Simplesmente olhando o posto da matriz dos coeficientes e o posto da matriz ampliada. Se o posto forem iguais, você tem um sistema que é possível, que tem solução. E nesse caso, você já garantiria que aquela terna gera todo o espaço vetorial. Mas, neste caso específico, eu caí num sistema onde ele não dá essa solução sempre. Ele é uma solução que ele depende do elemento que você escolhe. Se depende do elemento que eu escolho, quer dizer que esse trio V1, V2 e V3 não gera todo mundo. Se não gera todo mundo, quer dizer que ele não é um trio gerador do espaço vetorial R3, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você gostou mesmo, deixa seu like, se inscreva no canal, que sempre vai ter conteúdos assim aqui disponível gratuito para você curtir. Tchau e até a próxima!